Vamos para a nossa 10ª aula já, 10ª aula da nossa ética e felicidade. E dizer que vocês vão entregando os resumos, né? Para que vocês possam ser contabilizados. E a lista de presenças vai ser passado mais um pouquinho mais tarde, ou oficial aqui. Então, não precisa vocês passar a lista entre vocês, que a Gabriela vai passar a lista oficial, mas lá por 10 para as 9, né? Para não, tem gente que assina e muitas vezes já sai da sala de aula. Então, por favor, não preciso fazer nenhum tipo de lista. Nós teremos então a lista oficial a partir das 10 para as 9, perfeito? Então, nós vamos continuar hoje a nossa 10ª aula. O título dela é A Vida Feliz Humana. E nós vamos, na verdade, nos embasar em um livro chamado A Vida Feliz Humana, um diálogo entre os pensadores antigos, da Arianna Fermani, que é uma filósofa italiana, que as ideias que a gente vai passar hoje aqui têm uma fundamentação teórica, científica da filosofia, e vocês também podem ficar bastante à vontade e fazendo uma interlocução, dialogando, perguntando, como vocês sempre fazem, tá bom? Então, eu começo com essa frase: para sermos felizes, seria necessário viver, mas viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas existe e nada mais. Há uma grande diferença, então, entre existir e realmente viver, né? O que é? Com esta frase, então, nós iniciamos o nosso 10º encontro, nosso curso de ética e felicidade. Como vocês perceberam, o nosso objetivo não é passar e transmitir para vocês um modelo de felicidade pronto, acabado e outras ideias. Não há uma fórmula de felicidade. Cada um de nós deve encontrar um modelo, o que lhe causa felicidade, esse sentimento bom. Então, o nosso objetivo aqui é não passar para vocês nenhuma resposta pronta e acabada de felicidade, porque não existe fórmulas. Cada jogador, cada pessoa, na verdade, deve construir o seu próprio mapa, a sua construção do que é felicidade. Então, felicidade é um conceito bastante babélico. O que significa isso? É um conceito bastante diversificado. Temos vários conceitos, dezenas de conceitos para explicar esse conceito de felicidade. É um conceito que tem 1000 faces, na verdade, tem 1000 nomes, né? E o que estamos fazendo aqui é, através dos argumentos filosóficos, psicológicos e também da sociologia, desconstruir o modelo pronto e acabado de felicidade. Desconstruir o modelo pronto, quase que tirânico de felicidade. Uma tirania da felicidade. Então nós vamos desconstruir, muitas vezes autoimpostos, sobre uma tirania de uma sociedade do consumo, uma sociedade tirânica, e que eu pego uma frase de um filósofo francês chamado Guy Debord. Guy Debord dizia que antigamente as pessoas se valorizavam pelo ser. O que é ser? Os valores que as pessoas tinham. Depois os valores do ser foram minimizados e as pessoas passaram, aqueles que tinham eram valorizados. Ser para o ter. Me parece que hoje não existe mais nem ser nem ter, mas é o aparecer, ou parecer ser, ou parecer ter. Então, ele escreveu essa obra, Guy Debord, que é um filósofo fantástico, uma obra linda, maravilhosa para vocês lerem. Ele fala assim: a sociedade de hoje é uma sociedade do espetáculo, a sociedade da imagem. Então, ela cita uma frase assim: os meios de comunicação de massa, né, mídia,
rádio, televisão, jornal, são apenas manifestações superficiais, mais esmagadora da sociedade do espetáculo, que faz do indivíduo um ser infeliz, anônimo e solitário em meio à massa de consumidores. Essa é a ideia, então, que eu quero passar aqui. Guy Debord fala que nós somos seres consumistas, né, que aparentamos estar felizes no meio daquilo que a sociedade capitalista pós-Segunda Guerra Mundial ditou para a gente. Ser feliz é ter, ser feliz é aparecer, ou parecer ser e parecer ter. Então, é uma dica que a gente faz para vocês. Gabriela, tu podes mostrar então a próxima imagem. Os tópicos de hoje estão aqui, que a gente vai lentamente, gradativamente, explicando, dialogando, sem pressa, apesar de nós termos aqui do lado uma manifestação justa, uma assembleia dos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, nessa segunda-feira, né, se programando para a mobilização da quarta-feira de tarde. Então, pode atrapalhar um pouquinho vocês, os nossos telespectadores, mas a gente vai, na medida do possível, controlando e contornando também a situação aqui. Perfeito? Então, essas são ideias que nós vamos bem rapidamente passar para vocês. Pode passar? E como eu falei, na verdade, as ideias fundamentais que nós vamos discutir hoje estão nessa obra, que eu indico também para vocês, se porventura, é uma leitura filosófica muito boa, apresenta ideias assim existenciais, muito pertinentes para a nossa vida mais construtiva, mais assim, crítica e também frente à existência humana, né? Então, eu começo dizendo, pode passar, Gabriela, terceiro ponto, para ser protagonista da nossa própria existência. O que é ser protagônico? Tem na tela da existência, no palco da existência, tem os atores que são protagonistas e tem os atores que são, vamos dizer assim, no certo sentido, coadjuvantes. E eu sempre me pergunto assim, será que nós somos protagonistas da nossa existência humana? Ou, a certa medida, a gente é espectador, coadjuvante, a gente age de um segundo papel na história humana. Nosso objetivo aqui é trabalhar valores para a construção de um verdadeiro ser humano. Vocês já pegaram e anotam essa ideia. Professor, qual é o objetivo das nossas aulas? A construção de um verdadeiro ser humano. Esse é o objetivo das nossas aulas, o objetivo da filosofia. Antes de mais nada, procuro ter a capacidade de inspirar os meus alunos, de inspirar as pessoas a serem mais, e não de intimidá-los. Infelizmente, tem professores que a gente tem experiência, já tive professores também, que não tratam de encorajar os alunos, mas é um processo de intimidação. Um processo de desestimulação também. Exatamente. Por quê? Uma vez eu tive uma experiência trabalhando no curso de pós-graduação, trabalhando temáticas da política, e que eu fui surpreendido numa aula em que apareceram de 15 alunos, 3 alunos. E eu me perguntei, o que houve? É um boicote contra as aulas de política? Ele disse, não, nós estamos estudando para a prova do professor de amanhã. Isso significa afirmar que para aquele professor o mais importante era a prova, era a intimidação e que justificava os alunos não participarem da minha aula porque tinham que estudar para uma outra prova. Bom, não é meu objetivo aqui. Meu objetivo aqui é o encorajamento, meu objetivo aqui é inspirar vocês a lerem, inspirar vocês a construir um argumento bonito de uma vida boa, de uma vida de excelência.
Nós, de uma certa maneira, somos afortunados, pois temos a oportunidade de podermos refletir sobre a vida. É esse momento. Temos sorte de termos uma aula numa segunda-feira, termos um ambiente maravilhoso, que a gente possa discutir algumas ideias que nos façam bem para a existência. Perfeito. Então, nesse sentido, refletir como um homem ideal, como ser um ser humano ideal, nessa construção da vida, do sentido da vida. Afinal de contas, estamos nesse mundo não apenas para viver. Viver, todo mundo vive, até os animais vivem. Mas nós estamos aqui no mundo para viver bem. E não apenas para sobreviver. Tem gente que sobrevive a vida toda. Mas vivemos para dar sentido à nossa existência. Em outras palavras, não podemos renunciar ao viver bem, em troca de apenas viver. Por quê? Porque somos sempre protagonistas no palco da existência. Somos protagonistas, não somos coadjuvantes no teatro da vida. Coadjuvante é aquele que aceita, se resigna a aceitar o destino da vida assim como é. Os fatos da vida me fizeram assim e vou reproduzir isso a vida toda. Muitos de nós levamos a vida no estilo Zeca Pagodinho. Nada contra a personalidade da pessoa do Zeca Pagodinho, crítico, politicamente, um cara muito correto. A música nem se fala então, no ritmo, mas a letra nos deixa um pouco a desejar. Diz mais ou menos assim: vida leva eu, deixa a vida me levar. Afinal de contas, se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos, lá vou eu sou feliz e agradeço por tudo o que Deus me deu. Olha o fatalismo da letra dessa música. Deixe a vida me levar. Não, você é que segura as rédeas da tua vida, você é que determina onde, o que porto você vai chegar, porque o navio que anda sem ter um destino, sem ter um rumo, ele fica à mercê dos ventos. Então nós temos um significado, nós temos um protagonismo da existência humana, e não uma vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, e vamos levando a vida do jeito o que der. Nada contra o Zeca Pagodinho, nada contra a música, que é boa de dançar, mas o fatalismo do Zeca Pagodinho de deixar a vida nos levar é trágica. Deixar a vida nos levar. Perfeito? Anotar a ideia? Coloco ali, ser protagônico. Muito bem, todo mundo anotando, que ótimo. Só 3 ali, 1, 2, 3. Ninguém, absolutamente. Ser protagônico, pegar as rédeas da vida. Tem gente que é espectador aqui, né? Espectador, né? Não é participante, mas tudo bem. Vida leva eu. Outro exemplo, Gabriela, é um livro que conta a história, é do Leonardo Boff, um teólogo ainda muito importante na teologia da libertação dos anos 70 e 80, que escreveu uma obra a partir de uma historinha entre a águia e a galinha. Quem já leu essa pequena história, por favor, levanta a mão. Ninguém. Então, vamos contar bem rapidamente o que significa ser águia e o que ser galinha. Dizem a historinha que o Leonardo Boff depois se inspira para escrever a sua obra,
que uma vez um ovo de uma águia, não se sabe como, foi parar dentro de um galinheiro e foi chocado por uma galinha junto com outros ovos, né, Moro? E aí nasceu, junto com os pintinhos, uma águia. E a águia logo percebeu que a sua performance não era ser um jeito galináceo de ser. Ela tinha dificuldade de ciscar, de cacarejar, e ela percebia que a sua fisionomia era diferente dos pintos. Os seus olhos, as suas asas, a sua visão de mundo, mas tudo bem. Chegou um momento que ela, até com um esforço hercúleo, ela começou a imitar as galinhas. Mas um dia passou um caçador perto desse galinheiro e perguntou para a águia: o que tu fazes dentro de um galinheiro? E ela respondeu: eu estou fazendo aquilo que todo mundo faz, cacarejando, voos altamente curtos, 2 a 3 metros, assim como as galinhas fazem. De forma alguma, respondeu o caçador, a tua essência não foi feita para ser cativa num galinheiro. A tua essência foi feita para planar horizontes e montanhas, e perceber, e visualizar, e se encantar com os pôr de sóis, tantas vezes você quiser contemplar, basta voar mais alto. De forma alguma, disse a águia, eu estou muito bem no meu jeito galináceo de ser. Muito pelo contrário. Obrigatoriamente, o caçador pegou a águia e levou ao cume de uma montanha. E aí, lá, jogou a águia no abismo. E lentamente, ela caindo, rolando, ela começou a planar e abriu suas asas. E começou no simples vou reaprender aquilo que ela tinha esquecido na sua essência, que era voar e planar e ver o horizonte. E aos poucos ela começou. O que nós podemos abstrair dessa pequena história que está contada por Leonardo Boff de uma forma muito mais detalhada e bonita? Que nós, seres humanos, não fomos feitos para reproduzir o jeito galináceo de ser. Nós fomos feitos para planar, para estar no alto, para contemplar a vida e a existência que existe dentro de nós, e deixar de lado o que? A nossa pequenez, de ver o mundo de uma forma pequena, medíocre muitas vezes. A nossa vida foi feita para ser alta, a nossa essência é muito maior do que ser galinha. Pegaram a ideia? Sabiam dessa história? O que vocês leram até hoje, afinal? Como é que vocês estão na universidade? Lê, que vai salvar a humanidade. Quem não lê, ó, gente que está nos ouvindo aqui, vamos ver que tem 8 visualizações na rede social. Deve ser minha irmã, as 3 que eu tenho, então os parentes estão assim, ó. Verdade. Bom, não é importante. Olha aí, ó, a assembleia está terminando, está todo mundo lá, perfeito. Ó, isso é bonito, isso é importante. Está gravando? Ótimo. Perfeito. É isso aí. Muito bem. Não vai ter corte, vai ter luta. Vamos lá. Perfeito? A pergunta que fica exatamente nesse ponto, não pode voltar um pouquinho, Gabi? A pergunta que fica é exatamente isso. Será que como nós, como seres humanos, não deveríamos olhar mais para o alto? A pergunta que fica é essa. Nós, como seres humanos, almejar coisas maiores e melhores para cada um de nós,
Sim, é possível. Podemos nos tornar melhores e maiores inspirações. Pense no Djalma, que está aqui, lá no interior, humilde, de pai e mãe analfabetos, soletrando algumas palavras, mas a inspiração de pessoas que eu encontrei na vida, de professores, de apoio de amigos, de familiares, determinando: vá, te lance para o mundo, busque desafios, alcance os desafios. Hoje sou muito melhor do que eu era, não em termos materiais, mas talvez como ser humano, porque compreendi o mundo e compreendo as pessoas, e talvez aquilo que é mais difícil, me compreendo a mim mesmo. Sei das minhas coisas positivas, mas sei também das minhas limitações. Me conheço. Isso é importante. Então, sair da vida mínima, que é uma vida de pobreza espiritual, de uma vida medíocre, para uma vida máxima, cheia de sentido. Viver uma vida máxima não significa se eximir de todas as contrariedades e vicissitudes da vida humana. Por exemplo, dor, tristezas, morte, contradições, separações, inseguranças, ciúmes, constrangimentos. O que é tudo isso? Faz parte da nossa própria existência. O segredo está exatamente de você conseguir administrar as vicissitudes do ser humano. Ter sabedoria de poder dar um passo, compreender essas realidades e avançar. Esse é o segredo da sabedoria. A grande pergunta que fica é essa: o que fazer com a própria existência? John Rawls, na teoria da justiça, já se perguntava: o que fazer com as escolhas? A responsabilidade é de cada um de nós, a partir das nossas escolhas. Essa palavra talvez fosse importante assinalar: saber das minhas escolhas, das minhas opções, boas opções na vida. E saber que optando por uma opção, você vai negar mais 300. Poderíamos fazer uma aula diferente hoje, mas a minha opção foi exatamente essa. As escolhas das nossas vidas determinam o futuro, o fracasso ou o sucesso. Tudo depende das nossas escolhas. Escolher bem significa viver bem. E muitas vezes escolher bem significa escolher o caminho mais árduo, mais difícil. Escolher bem não significa escolher opções fáceis. O caminho é o caminho do sofrimento, muitas vezes. Da lágrima, do suor, do sangue, para a gente se tornar forte, né? Então, mas por outro lado, né, Gabi, tem uma obsessão que na sociedade que a gente vive, uma obsessão da felicidade. É correto afirmar que todos os homens desejam ser felizes e tendem à felicidade mais do que qualquer outra coisa. Todo objetivo do ser humano é estar 3 dias nesse mundo e ser feliz. Se vocês encontrarem automaticamente uma pessoa que não está buscando uma realização particular própria para a sua própria vida, você automaticamente é uma pessoa que não está
bem do seu juízo. Todos nós buscamos a realização, todos nós buscamos a felicidade. A felicidade é o fim último de toda a existência humana. Isso já os filósofos, Platão, Aristóteles, cansaram de falar. Para muitos, os modelos de felicidade aceitas na atualidade está amparada onde? A felicidade está amparada para muitas pessoas na riqueza. Ser rico, ter poder aquisitivo, serei feliz. Essa é a lógica. Mas cuidado, muitas vezes nós teremos argumentos aqui que demonstram que muitas vezes poder aquisitivo, que dinheiro não traz felicidade. Ela pode ser um caminho, né, de encontrar mecanismo de uma vida boa, de uma vida satisfatória, mas não de felicidade. Muitos dizem que a felicidade está na beleza, nos corpos belos. Cuidado, que você está pautando a tua felicidade em questões efêmeras. Porque o ser humano, em certo sentido, temos um momento de beleza física, mas é efêmera, é passageira. Tem coisas mais pertinentes, mais profundas. Outros pautam a felicidade no poder. É muito forte. Poder nem que seja sobre alguém, sobre um cargo, ou nem que seja sobre o gato, sobre o cachorro. Mas tem que ter poder. Felicidade é ter poder. Há quase que um prazer em ter poder sobre alguém. Alguém que diz que a felicidade se pauta no amor, mas o amor também é efêmero. Tem vários tipos de amor. E assim por diante. Portanto, a felicidade tornou-se quase que um dever, um imperativo, uma obrigação, ser feliz em todos os momentos da nossa existência. Hoje, belos, ricos e de sucesso. Para isso, busca-se fórmulas mágicas para ser feliz. Quais seriam essas fórmulas mágicas que nós buscamos hoje para ser feliz? E rápidas muitas vezes, e breves de felicidade, uma busca quase que de maneira desesperada e delirante de felicidade. Então, nunca a medicina avançou tanto no aspecto de cirurgias estéticas. Dizem que o Brasil é um dos países que mais gastos, mais cirurgias plásticas, da eterna juventude, da eterna beleza. Muitos buscam no trabalho desesperado a felicidade, muitos buscam nos prazeres da vida, da bebida, das drogas, momentos. Muitos buscam em terapias, muitos buscam em medicamentos. Há várias maneiras de buscar um modelo, nem que seja restrito, curto, efêmero, de felicidade. E nós esquecemos algo que é muito mais substancial, muito mais duradouro, que é aquilo que os gregos defendem, a filosofia antiga, que felicidade é simples, felicidade é serenidade, felicidade é sabedoria, felicidade é algo continuado, é lento, é uma construção de uma vida. Portanto, jamais podemos confundir felicidade, botam aí, com sensações de bem-estar, de alegrias momentâneas que nós temos. Felicidade é algo não subjetivo, que cada um entende felicidade a partir de algo que te sente bem. Felicidade é coisa concreta, é objetiva, é uma construção de uma vida lenta, demorada, um esforço tremendo que advém com o tempo. E advém de um esforço, advém
muitas vezes de um sofrimento, de uma construção. Vamos desconstruir essa busca delirante de felicidade dos nossos dias. A verdadeira felicidade é se perguntar sobre a felicidade e se questionar sobre a própria vida. E para isso entra a contribuição da filosofia. A filosofia sempre é um questionamento sobre a nossa própria existência. É uma ciência mãe. E na verdade a filosofia sempre vai se perguntar o que é o homem, o que é a felicidade, qual é o sentido da existência, de onde vim, para onde vou. São questões altamente existenciais, que não fazem parte do nosso dia a dia agora, mas é milenar, é uma construção. A partir do que o homem se deu conta da sua existência humana, da sua consciência, ele faz essas perguntas. O que é o homem? O que é o mundo? E a filosofia é a mãe de tudo. Então, a filosofia deve se guiar pela pergunta do que é a vida, afinal. Essa pergunta está presente na nossa existência. O que é a vida? Gabriela, a felicidade, então, ela está permeada nessa compreensão da filosofia. E o que podemos falar? Primeiramente, essa palavra eu gostaria que vocês anotassem. Eudaimonia. Falamos já sobre isso. Se um amigo de vocês, amiga, familiar, perguntasse o que é eudaimonia, vocês saberiam responder. Que é uma compreensão, certamente vocês pesquisaram essa semana, né? Nos dicionários de filosofia. Quem pesquisou, levanta a mão. 6. Esses 6 que vão passar no curso. Os outros vão tudo reprovar. Claro que não. Bom, só 6, mas vocês tinham que entregar, né, Gabriela? Eu vou entregar semana que vem. Como semana que vem? Isso aqui a alma necessita desse conhecimento eudaimônico. Não, estou brincando. Se alguém não pesquisou, há tempo ainda para entregar. Então, eudaimonia é a felicidade. Mas ela pode ser traduzida em outras palavras. Eu significa bom. Eu, bom. E daimon. O que significa daimon? Um bom demônio. Mas não demônio no aspecto pejorativo medieval da Igreja Católica, que diz que o demônio é Lúcifer, é o diabo, assim por diante. Aliás, diabolos, se alguém chamar a gente de diabo, ou a gente chamar alguém de diabo, do latim significa diabolos, aquilo que divide. A palavra diabolos, aquilo que separa. Então tem muitos diabos por aí, né, na vida, né? Aquilo que divide, aquilo que desagrega. Que diabo, né? É o diabo que está por aí mesmo, porque não há um consenso, não há uma interlocução, não há um diálogo, algo que nos separa. É um diabo. Um diabo. Então, esse bom demônio que existe dentro de cada um de nós, isso é felicidade, eudaimonia, que nós temos que fazer um esforço, Rodrigo, de ter uma sensibilidade tremenda para ouvir essa voz interior. Porque esse bom daimon que está dentro de nós, é ele que vai nos guiando. É ele que vai nos direcionando. Os cristãos católicos dizem que esse bom daimon seria a voz do quê? Do coração, voz do espírito, voz interior, que cada um tem, que vai determinando as minhas opções de vida. E às vezes o daimon nos livra de certas situações. Claro, ele é o nosso, até os cristãos católicos dizem que é o nosso santo protetor, nosso anjo da guarda. É que o cara pensa, meu Deus, onde é que eu ia me enfiar? Quem é que tu ouviste quem?
a si próprio. Quem é que te livrou daquilo ali? Não sei que me livrou, mas eu ia dar com os burros na água. Eu ia errar completamente. E aí, Talvez nem tivesse aqui. nem tivesse aqui. Muitas vezes sim. Situações e situações que nós temos, né, para a gente dizer. Que quem nos livrou foi a nossa voz interior. Então, é essa sensibilidade, James Hillman, que é outro norte-americano, ele fala muito nessa questão da voz interior, da voz sagrada que existe dentro de cada um de nós, que vai nos determinando a agir pelo caminho correto da vida. Então, eudaimonia. Mas a eudaimonia, ela pode ser, puxam aí a palavrinha, para florescimento. Olha que palavra linda. Desabrochar. Isso significa o ser humano exercer com qualidade, com excelência, aquilo que faz. Então, ser feliz, ser eudaimônico, na filosofia antiga, é desempenhar bem o seu papel. É cada um ter encontrado o seu lugar no cosmos. O seu lugar natural. Não esqueçam, esse é o ensinamento que eu estou passando para vocês. Não esqueçam, botam lá, no caderno de vocês, no cartaz, qual é o meu lugar natural? Qual é a minha Ítaca? Lembro que na primeira aula eu falava assim, onde é a felicidade para o Ulisses, ou a visão latina do Ulisses, Odisseu? Onde Ulisses era feliz, eudaimônico, era excelente, era nas batalhas, nas guerras, nas ilhas, confrontando sereias. O lugar feliz era Ítaca, lá estava Penélope, lá estava o seu filho, lá estava o seu lugar natural. Então nunca esqueço dessa palavra, qual é a minha Ítaca? Qual é o meu lugar natural? Onde eu sou realmente feliz? É no curso de arquivologia? Terapia ocupacional, na sociologia. Onde é o meu lugar natural? É na filosofia. Onde é meu lugar natural? É atendendo seres humanos, construindo vida. Onde é meu lugar natural? Onde você se realiza, onde você se dá bem. Como é que diz o Clóvis de Barros Filhos? O sapo sapeia, a maré mareia e o homem vive para desempenhar a sua bela função e ser feliz. Cada um de nós tem um sentido, tem uma maneira de ser para se realizar. Então, é racional esse tipo, não tem uma acepção subjetiva. A gente confunde muito felicidade com assim, estar extasiado, estar alegre, estar em euforia. Até pode ser por aí a felicidade, mas não é a compreensão filosófica. Ela é objetiva, ela é concreta, ela é uma construção lenta, gradativa, objetiva da vida humana. E nós vamos ver Solon, que era um legislador grego do século V, acho. Tinha o Drácon e o Solon. Leis draconianas, né? Tem alguém do direito? Leis draconianas, leis mais radicais. E o Solon, legislador, dizia: como é que podemos medir e mensurar a felicidade de um ser humano? Diz ele assim, só visualizando toda a existência dele, fazendo uma leitura, uma análise de como a pessoa viveu do início ao fim da vida. Porque podemos construir uma vida harmônica, serena, eudaimônica e alegre, mas podemos ainda ser acometidos, né, Moro? Por algum infortúnio, por alguma perda imemorável.
e que nos joga ao desespero de uma infelicidade. Então, como podemos medir a vida feliz de Solon a partir do final da vida desse indivíduo? Então, gente, a eudaimonia grega que fala Platão, Aristóteles, é o sucesso, mas não é o sucesso, como é que eu vou dizer assim? Esse sucesso que existe aí, que as pessoas aplaudem você quando entra num restaurante, ou você é um artista, ou você é um jogador de futebol. O melhor aplauso do sucesso é aquele feito, sabe por quem? Por você mesmo. É que você se aplaudindo, fazendo aquilo que gosta e dizendo, você é o cara. Você está fazendo bem feito, você está amando aquilo que tu faz. Você terminou um livro de filosofia e diz, puxa vida, que tempo precioso que eu passei na minha vida lendo isso aqui. Eu amei esse filme, eu amei esse livro, eu amei ter estado com os meus familiares, eu amei ter estado com os meus amigos. Eu não perdi tempo. Perder tempo é o maior erro da nossa vida, ou gastar o nosso tempo com coisas que não nos constroem como seres humanos. Sucesso é ser aplaudido por si mesmo, é viver e agir bem, é se realizar, é conquistar, é obter sucesso. Hesíodo já usava a palavra para a eudaimonia, que era a boa tutela, a boa sorte. Não é uma alegria, nem contentamento. Não confundo eudaimonia com alegrias fugazes. É uma vida realizada, é uma vida plena que atingiu os seus objetivos, já dizia Aristóteles. Portanto, a felicidade para os antigos é estendida. Felicidade é uma vida longa, construída gradativamente, objetivamente, e ter uma vida ataráxica. Essa palavra é grega, vocês pesquisaram, que a ataraxia significa serenidade de alma. Quando você se encontra nesse estágio de não preocupação, que é quase como se fosse impossível para a natureza humana, de uma certa maneira, todos nós estamos preocupados com a contingência humana, ou com uma dor, ou com uma perda, ou com negócios, mas quando a gente atingir essa serenidade de alma, a gente encontrou a felicidade, na compreensão, claro, dos antigos. A gente pode e deve, de repente, discordar. Felicidade, então, significa prosperidade. Aquilo que tu fazes bem. Você ama aquilo que você faz. Quem é das engenharias, dos cálculos, quando você termina um cálculo, você vibra com o resultado, você tem uma sensação de objetivo alcançado, tem uma serenidade, uma paz, que brota do teu esforço, da tua dedicação. Portanto, a felicidade não pode ser confundida com outros estados de bem-estar mais temporários, como alegria. Eu estou super alegre, estou feliz. Não é necessariamente isso. Alegria é um momento que você está sentindo. É um prazer subjetivo, de alegria, mas ele não pode ser confundido com felicidade. Prazer não pode ser confundido com gozo e todas as outras satisfações passageiras e parciais. Captar a ideia? Tranquilo. Perguntas? Até aqui tudo bem, Rodrigo? Moro? Quem mais? Colega? Dúvidas? Tranquilo? Qualquer contrariedade, por favor. 7. O Heráclito, aquele que está na pintura do Rafael Sanzio, de 1512 ou 1509 a 1511,
ele produziu essa escultura maravilhosa, essa pintura maravilhosa chamada Escola de Atenas, em que cada personagem que está ali dentro significa um pensador. Então aqui nós destacamos esse aqui que está pensando é o pensador Heráclito. E Heráclito defende essa ideia que nós precisamos, aquilo que o Rodrigo falava, cultivar o daimon. Heráclito que já é um anterior, é um pré-socrático, né? Aquele que ensinava aqui o devir, o vir a ser, que tudo está em movimento, se transformando. Ele diz assim, é preciso cultivar o seu daimon, é preciso cultivar a sua vida interior. Vocês cultivam a vida externa de vocês, não é verdade? Vocês cuidam do corpo de vocês. O que é cuidar do corpo? Alimentação, sono, bem-estar, exercício. Capaz que a gurizada, as meninas não jogam futebol, não caminham, não correm. Cuidar do físico, do corpo, fantástico, mas também cultivar o daimon é cultivar o espírito interior, é cuidar da alma. Alma, o que é alma, professor? É aquilo que nos vem de ânima, aquilo que nos anima, aquilo que faz com que a gente viva, aquilo que faz com que a gente tenha esperança e saia da cama de manhã cedo. Senão, se a gente não tivesse ânima, nem isso a gente conseguiria fazer. Aquele que guia o ser humano e coloca o ser humano no máximo de suas potencialidades. Se a gente ouvir a voz interior, podes ter certeza que tu serás e serás colocado naquilo que tu mais desejas. Se tu ouvires a voz interior, tu serás colocado naquilo que tu mais desejas, da tua potencialidade. Estar acompanhado por esse bom demônio, e não entendo o demônio com aspecto pejorativo. Eudaimonia para uma vida toda. Para Aristóteles, a felicidade está ligada a esse bom jeito de viver, está ligada à ética. Quem age e vive bem, automaticamente é feliz, na visão do Aristóteles. O Solon também já falava dessa ideia. Felicidade é a construção de uma vida toda. Olha a frase que ele cita assim, ó: a vida está sujeita a tão grandes imprevistos que não podemos afirmar que a felicidade de um homem senão quando ele atinge a meta da sua existência. Entenderam? A vida é longa, podemos ser acometidos por N razões de fracassos, de penúrias, de perdas. Então, o segredo é exatamente isso. Como eu vou superar? Como eu vou avançar? Vocês lembram da história do Príamo? Quem era Príamo, professor? Príamo era um rei troiano que vivia soberano com a sua família em Troia, com sua filha, com seu filho, Heitor. E ele jamais imaginava que no final da vida o pai haveria de enterrar o filho. Aliás, hoje, na revolução do amor que a gente vive, dos nossos dias, não temos outra dor imensurável, maior do que a perda de um familiar, de um pai perder um filho, uma filha. E na mitologia grega, Príamo estava feliz, mas no confronto, Príamo perdeu o seu filho. Foi acometido dessa infelicidade Heitor, no combate. Então, para ser feliz, é uma construção de uma vida toda.
A felicidade, Gabriela, para nós modernos já é mais subjetiva. Por isso que nós vamos assistir um filminho agora, né, Gabriela? Pera, segura um pouquinho, que eu vou passar depois, a gente assiste um filminho que é Happiness. Steve Kutz, ele fez um filminho de 4 minutos para ilustrar um pouquinho o que tipo de sociedade de felicidade estamos vivendo. Mas eu já dou a palavra ali. Que a verdadeira felicidade hoje está ligada exatamente no prazer, na alegria, no consumo, nas fortes emoções, e a felicidade é episódica hoje em dia. Vocês imaginam ir para uma balada, para um baile, para uma festa e sentir aquela euforia, e você disser assim, mas é felicidade? Não. Talvez sejam momentos de satisfação, de alegria, de prazer, mas a verdadeira felicidade, não conte com isso. Felicidade não é episódica, não é um instante singular, que eu posso dizer, eu estou feliz. Eu sou feliz, é uma construção. Eu estou feliz, é outra coisa. Dinheiro traz felicidade? Pode passar, depois a gente volta no filminho. Tem um dado que diz assim, sim, os bens exteriores, gente, eu estou dizendo aqui que ninguém tem que andar com a bunda de fora. Pobre, sem roupa, sem comida, sem um teto. Bens externos é dignidade humana. Todo mundo deveria ter acesso à educação, à saúde, a emprego, à moradia, cultura, cidadania. Mas tem gente que aposta que felicidade é poder econômico. Somos vazios que nunca temos o suficiente, porque transformamos-nos em investidores, colecionadores, gourmets, sedutores, e no entanto permanecemos vazios eternamente. Por quê? Porque somos jamais satisfeitos, porque tudo aquilo que incorporamos nunca é suficiente. Nós somos seres de necessidades. E compra sapato, e roupa, e muda, e bota, e se pinta, e carro novo, e quanto maior a potência do carro, menor a potência sexual, e aí vai. Quanto mais velho, mais carro potente. Para quê? Casa nova, a euforia de uma casa nova. Essa casa não dá mais, esse sofá não dá mais, essa cadeira não dá mais. E compre. É um saco sem fundo. A pergunta que fica é essa: o que vou levar comigo com a morte? O que eu vou deixar para trás? Sacos de batatas? Vou levar junto? Xícaras? Ovelhas? Terras? Maquinários? Vai tudo comigo com a morte? Não. Portanto, bens, os necessários, são meios para a gente chegar à felicidade, a um bem-estar. Portanto, esse dado que está aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Em 1955, o poder aquisitivo do norte-americano era $5.000, a renda média. Em 2005, a renda média do americano se tornou $23 mil. E vocês percebem, as pessoas muito felizes, elas cresceram com poder aquisitivo? Sim ou não? É científico, dados. Quer dizer que então, que com 5, acho que são mensais, né? Renda média, é o suficiente para você viver bem. A partir de 5, 10, 15, 20 mil, o poder aquisitivo não significa aumento do bem-estar e não significa aumento de felicidade. Felicidade é superar as dores do mundo, Gabriela. Já dizia Schopenhauer, que é o filósofo da dor. O certo é que na vida sentimos mais dores do que prazer. Dores físicas, dores psíquicas.
Dores morais. Schopenhauer, o filósofo do sofrimento, diz que toda felicidade positiva é uma quimera, enquanto que a dor é real. Mas a dor faz parte da existência humana. Experimentamos mais males do que bem. Aristóteles, na Ética Eudemo, diz que diante das doenças e das dores insuportáveis seria melhor morrer ou nunca ter nascido. Mas o segredo não é se eximir das dores, dos sofrimentos. A grande sabedoria é enfrentar as dores do corpo e da alma e superar. Esse é o grande desafio do ser humano. Ética a Eudemo. A pergunta essencial é esta: você aceita a sua vida como ela realmente é? Você ficaria contente em refazer a sua vida passada exatamente como a primeira vez? E aí na Gaia Ciência do Nietzsche tem essa passagem. Se você tivesse a oportunidade de voltar à tua existência, você aceitaria voltar a viver novamente a tua vida, sim ou não? E faria as mesmas coisas, sim ou não? Quanto mais próximo de fazer as mesmas coisas que você fez até agora, mais próximo de uma vida acertada você teve. Quando você teria que mudar muita coisa na tua existência, é porque a tua vida até agora não foi bem vivida. Se você tivesse a oportunidade, claro que é impossível, né, a gente voltar e fazer, viver uma própria existência, né? Muitos gostariam de mudar, né? Então, não é fácil dar uma resposta à indagação da lei do eterno retorno do Nietzsche. Mas apenas você pode respondê-la e ninguém pode fazer isso por você. Isso é uma decisão nossa. Uma resposta pronta e acabada não faz sentido, da mesma forma que a verdade e a mentira não encontram acomodação no pensamento desse filósofo. Talvez decorra daí o sentido perturbador do conceito, mas o mais importante é dirigir a existência para uma vida feliz, a partir desse momento que tu estás vivendo. O Epicuro também tem pode passar esse fragmento do Nietzsche, que a felicidade é desfrutar os verdadeiros prazeres. E os verdadeiros prazeres são os prazeres duradouros, como a reflexão, a sabedoria, a amizade e a saúde completa. Todo mundo confunde o hedonismo de Epicuro como aqueles que estão voltados aos prazeres imediatos, do sexo, das bebidas, das comidas. Não é. Isso tinha a escola cirenaica. Tinha uma escola contemporânea dos epicuristas que defendiam o máximo prazer. Epicuro também defende o máximo prazer, mas os verdadeiros prazeres, que são prazeres não efêmeros, é a razão da nossa felicidade. Não os prazeres efêmeros e desenfreados, porque esses, diz Platão, tiram a lucidez do homem, esvaziam a alma, esvaziam o homem de toda a esperança e enchem de loucuras, estupidez, esquecimento e de insanidade. Tem seres humanos que passam a vida inteira em busca do prazer efêmero. Gozar a vida de todas as maneiras. Por isso que tem essa palavra, Gabriel, que as pessoas curtem muito hoje, que ela é paradoxal. Carpe diem. Carpe diem foi criado pelo Cícero, não, é um escritor, Horácio, escritor latino, Plínio, que escreveu quando Roma já estava decadente. Logo, os bárbaros nórdicos, Odoaco, Alarico, viriam para destruir Roma, e eles criaram o conceito Carpe diem, que significa o quê? Sorva o máximo possível do prazer do momento.
Essa frase vocês já ouviram em redes sociais. Carpe diem. Aproveite o máximo. Ela é paradoxal, porque os gregos nos ensinam assim: viva bem o momento presente. Ótimo. Mas viva com aquilo que interessa. Que seja bom. Agora, tem gente que vive o carpe diem. Carpe diem significa prazeres. Viver intensivamente. Eu não vou numa festa sem tomar todas. Porque eu tenho que me divertir, mas tem que estar meio, para lá de Bagdá. Por quê? Eu não posso me divertir conscientemente, racionalmente. Muitas vezes o álcool, ele tira os freios que a gente tem. Mas, pois é. A pessoa acha que só vai se sentir viva se estiver totalmente alcoolizada e vai ser aceita pelo grupo. Desinibe, assim, o aspecto deixa a pessoa mais leve. Mas a gente pode ser assim também, de uma forma de cara, racionalmente, tendo consciência dos nossos limites. A gente pode construir uma vida assim. Outro ponto: eduque os sentidos para os verdadeiros prazeres da vida. Isso é Rubem Alves. O que são os verdadeiros? Pode passar. Que ele fala que tem dois tipos. Tem a feira das fruições e a feira das utilidades. Tem gente que está no mundo para fazer isso aqui. Trabalhar. Dia, manhã, tarde e noite. Acumular. Esquecem do pai, da mãe, dos filhos, dos amigos. Esquece de si mesmo. E eu estava lendo um livro agora, A Morte pelo Trabalho. As pessoas estão morrendo de tanto trabalhar. Outros juntam objetos. A vida é juntar objeto. Casa nova, bonita, carro novo, bonito. A grama do vizinho sempre é mais verde. Então, concorrer com o vizinho, ganhar mais com o vizinho, viajar mais com o vizinho. Tudo que é conhecido pelo uso que tem. Essa visão aqui é utilitarista. Para que serve isso, professor? Não sei. Filosofia talvez não sirva para nada. Mas só dizer que não sirva para nada, para dizer isso você já tem que ter filosofia. Então, onde moram os cientistas, os burocratas, os técnicos? Eu vou dizer que as feiras das utilidades é onde vivem as pessoas mais chatas dos seres humanos. Na universidade é assim, eu quero uma mesa, botar um quadro da minha filha, uma cadeira. A1, A2, eu sou PQ. Sim? Quantos artigos tu produziu? Nenhum. Pega o teu PQ, tua bolsa de produtividade e enfia. Não vou dizer pelo respeito que eu tenho a vocês. Porque a vida dessa pessoa é isso. Eu tinha uma professora que dizia assim: esse final de semana eu li 2 livros em francês. Mas era chata de galocha, não tinha ninguém para aturar ela. Nenhum amigo, nenhum familiar. Vale isso? Adianta isso? Aqui, a feira das utilidades é a feira dos chatos. Que vão morrer também com PQ e CNPq, e agora nem CNPq tem mais, e nem CAPES tem mais, não vai ter mais bolsa, mais não, que o Bolsonaro vai tirar tudo, e aí vão ser infelizes realmente, porque a vida deles é o currículo. Eu vi esse dia escritos assim: a vida não se resume num currículo Lattes. Estava escrito por aí. Não cabe, né? A vida não cabe num currículo Lattes. Mas tem gente que gosta, então deixa. Eu prefiro lá a feira dos prazeres, das fruições, diz o Rubem Alves, que é aquilo que nos torna felizes. Mas o que me torna feliz, professor? É aquilo que dá prazer e alegria. Mas o que dá prazer e alegria? É o lugar do amor. Mas o que é o amor? É tudo aquilo que é considerado inútil. É aquilo que não tem preço quantitativo, monetário, mas tem um valor tão grande para a nossa existência. Como? Um pôr do sol. Professor, o senhor está foda, cara. Um canto gregoriano. Lá eleva a alma.
Mozart, clássico, um arco-íris, um copo, estou falando, não estou falando uma garrafa. Porque além de um copo já é pescaria, um fogo. Quem é que fez fogo já em casa, na lareira, no acampamento? Você sabe que o fogo é divino, Heráclito diz isso. O fogo é sagrado. O fogo tem alma. Vocês conversam com o fogo? Sim ou não? Vocês nem sabem que nunca fizeram. Ali que moram os degustadores. Tem um filme chamado A Festa de... Um livro. Festa de... Babette. Já leram? Sim ou não? Claro que vocês não leram nada na vida até hoje. Eu não sei como é que vocês estão aqui na universidade. Leem. Ah, professor, eu leio coisa outra. Ah, tá bom. Mas leio também filosofia, legal. Exatamente como você degustar. Quem degusta, sabedoria vem de sapore. Aquele que saboreia a comida, tem significado, tem prazeres. Ah, que legal. Essa ideia é maravilhosa. Para terminar, meus queridos amigos das redes sociais, temos quantos aqui agora? 9, são os mesmos 9, tá bom, né? Mais vocês aqui já dá 54. A Gabriela, que é obrigada, está aqui, senão se ela não tivesse sido obrigada aqui, ela estaria lá, não sei aonde, né? Mas isso aí, vocês também, né? Pela presença. Agora pode passar a lista, Gabriela, é a hora da lista. Daquilo que vocês gostam. Professor, quantas faltas eu tenho? Posso faltar mais uma ou não? Infelizmente é isso. Para terminar, essa ideia. Felicidade, para Aristóteles, é a virtude, é a construção de um homem bom, de um homem belo, é o homem ético e o homem estético. É o homem que realiza bem a sua função, que desenvolve, como diz Nietzsche, a sua potencialidade. Potencialidade, que desenvolveu o máximo de si. Quantos por cento vocês já deram de vocês no esforço de ser um ser humano? 14%, 25%. A sabedoria é a única moeda que não é falsa. Por isso precisamos de uma virtude completa para uma vida também ser completa. Felicidade nada mais é de um reencontro com o nosso íntimo, com o nosso daimon. A filosofia alimenta a alma. A felicidade é reencontrar-se com a sua morada definitiva. A felicidade é reencontrar-se com a sua morada definitiva. Encerramos aqui a rede social, a primeiro tempo. Obrigado, plataforma Farol. Vamos para o nosso segundo ponto agora, né, que é fazer um pequeno debate sobre aquilo que a gente falou. Obrigado, rede social, pela interlocução. Participe aí com a gente e deixe a sua pergunta também, tá bom? Beijo no coração. Obrigado. Pode passar o último slide. E agora nós vamos reunir exatamente isso. Novamente, em grupos, enquanto vocês, prometo que para vocês que não vai ser longo esse debate, eu gostaria que vocês ficassem um pouquinho mais, quem sabe uns 15 minutos ainda comigo, para exatamente discutir e debater essas duas questões. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? E há diferenças e proximidades entre aquele pensamento antigo de felicidade. Como é que vocês enxergam a felicidade de hoje? Podemos fazer uma propostinha de 10 a 15 minutos ainda? Vocês têm paciência? Perfeito? E 4 minutinhos nós vamos assistir o vídeo. Tá bom? Por favor? Obrigado.